Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o tema é, olha, fascinante e um pouquinho complexo, eu diria. Vamos falar de hipercalcemia. Sabe aquele excesso de cálcio no sangue? Mas o foco é quando isso surge como um efeito colateral do câncer. É a chamada síndrome paraneoplásica. A gente se baseou numa palestra médica bem completa sobre isso e, logo de cara, tem um dado que, nossa, me chamou muito a atenção. Essa condição é a complicação metabólica mais comum ligada a tumores malignos. Pega uns 10% dos pacientes com câncer. É bastante gente, né? Então, a nossa ideia aqui é tentar entender direitinho como que o câncer consegue fazer essa bagunça toda com cálcio e por que isso é importante saber. Preparados? Vamos lá! Exato, é uma conexão que, assim, à primeira vista parece até estranha, né? Como um tumor, sei lá, no pulmão, afeta os ossos e os rins desse jeito. Mas a biologia por trás disso é bem interessante. Vamos explorar esses mecanismos e o que eles significam na prática clínica. Essa relação câncer-metabolismo é chave. Esses 10% realmente já mostram que não é um evento isolado. Sim, com certeza. Não é algo raro, não. Hipercalcemia basicamente é cálcio alto no sangue. Simples. Mas o porquê disso no câncer? Aí que está o ponto. Certo. E para chegar a 10% dos pacientes, deve ter algum mecanismo biológico bem forte atuando aí. Por onde a gente começa a desembaraçar isso? Olha, o ponto central em quase todos os casos é uma ativação, assim, exagerada dos osteoclastos. Os osteoclastos. Isso são as células que normalmente reabsorvem o osso. Elas quebram o osso antigo para dar espaço para o novo. É um processo normal de remodelação. Só que quando elas ficam hiperativas, por algum estímulo anormal, elas liberam cálcio demais do osso. E esse cálcio vai para onde? Para o sangue. Entendi. O osso é nosso grande reservatório de cálcio. Ok. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Como um câncer que pode estar lá no pulmão, na mama, enfim, longe do osso, consegue mandar essa ordem para os osteoclastos do corpo todo começarem a trabalhar feito loucos? Não parece muito direto, né? É aí que a gente vê como o câncer pode ser engenhoso de um jeito ruim, claro. Ele usa basicamente duas grandes táticas para isso. Uma é mais sistêmica, age à distância, como se fosse um hormônio viajando pelo corpo. Essa é a via endócrina. A outra é mais local, age ali no osso mesmo, é a via paracrina. Tá, vamos começar pela ação à distância endócrina. Essa me parece especialmente curiosa. A fonte que a gente viu fala de uma proteína que as células do câncer produzem. E o ponto que me pegou foi esse. Ela se parece e age como o hormônio da paratireoide, o PTH, que controla o cálcio normalmente. Só que não é o PTH. É tipo uma cópia pirata, uma fraude molecular. Exatamente. Gostei da analogia da fraude molecular, é perfeita. A molécula-chave aqui é a proteína relacionada ao hormônio da paratireoide. A sigla é PTHRP. Vários tipos de câncer podem, digamos, aprender a produzir e soltar essa proteína no sangue. É impressionante como uma célula tumoral adquire essa capacidade. E essa PTHRP circulando por aí causa um estrago na regulação do cálcio. E como ela faz isso? Quais são os alvos dela? Bom, ela atua em vários lugares. Primeiro, nos rins. A PTHRP sinaliza para os rins reabsorverem mais cálcio. Sabe o cálcio que ia sair na urina? O rim é meio que enganado e puxa ele de volta para o sangue. Ah, entendi. Impede a eliminação. Isso. E segundo, o que é crucial para tirar cálcio do osso, a PTHRP age nos osteoblastos. Lembra? As células que constroem o osso. Essa interação faz os osteoblastos produzirem um sinal químico chamado ligante Rank ou Rank-L. E o Rank-L funciona como um interruptor que liga os osteoclastos, aqueles que destroem o osso. Nossa! O resultado final: mais osteoclastos ativados, mais osso sendo reabsorvido e mais cálcio sendo liberado no sangue. Que cascata complexa. Então, o tumor solta a PTRP falsa, ela engana o rim e ainda usa o construtor de osso, osteoblasto, para mandar o demolidor, osteoclasto, trabalhar mais. É fascinante e terrível.
Exatamente. E olha, só para constar, a fonte até menciona que, muito raramente, alguns tumores podem produzir o PTH verdadeiro mesmo. Mas assim, na imensa maioria das vezes que a hipercalcemia vem de um sinal tipo hormonal do tumor, é a PTH-RP a culpada. Entendido, essa é a tática à distância. E a outra via que você falou, a paracrina, que age localmente. Como é essa? Imagine que seja mais quando o câncer já chegou no osso, certo? Exatamente. A via paracrina é a que predomina quando a gente tem metástases ósseas. Ou seja, o tumor se espalhou e está crescendo lá dentro do osso. Ou também quando tem muita inflamação causada pelo tumor perto do osso. Nesse ambiente ali pertinho, as próprias células do tumor ou as células de defesa que são atraídas para lá liberam substâncias que estimulam diretamente os osteoblastos da vizinhança a produzir o tal do RANKL. Ah, então o estímulo é local nesse caso. Bocal. E esse RANKL local ativa os osteoclastos que estão ali do lado. Aí eles começam a destruir o osso naquela região específica, liberando cálcio. E não é só o RANKL. Outras moléculas inflamatórias, tipo interleucina 1, TNF, TGF-beta, também podem ser liberadas ali e ajudam a ativar os osteoclastos, ou fazem os osteoblastos produzirem ainda mais RANKL. É uma espécie de tempestade química localizada. Isso parece muito um ciclo vicioso, né? Especialmente no caso das metástases. O tumor chega, inflama, ativa a destruição do osso em volta. Talvez isso até crie mais espaço para ele crescer, não? Perfeita sua colocação. É um ciclo vicioso mesmo, e ele pode se autoamplificar de um jeito bem interessante que a fonte aponta. A ativação dos osteoblastos, seja pela PTRP que veio de longe ou por esses fatores locais, também faz eles produzirem o TGF-beta. E olha que interessante, esse TGF-beta pode, por sua vez, estimular as células do tumor a produzir mais PTRP. Não acredito. Pois é. Imagina a situação. Mais PTHRP leva a mais ativação do osso, que leva a mais TGF-beta, que leva a mais PTHRP. É um feedback positivo. Um ciclo que se retroalimenta e pode fazer o cálcio disparar. Uau! Isso ajuda a entender por que a hipercalcemia pode ficar tão grave, então. Além desses mecanismos diretos, tem outros fatores que podem piorar a situação? Tem sim. Um fator que complica muito é a função dos rins. Os rins são nossa principal rota para jogar fora o excesso de cálcio. Se o paciente já tem algum problema renal, alguma insuficiência renal, seja pelo próprio câncer, pelo tratamento ou por outras doenças como diabetes, pressão alta, a capacidade de eliminar esse cálcio extra fica muito reduzida. Aí a hipercalcemia se instala mais fácil e pode atingir níveis bem mais perigosos. Os rins não conseguem dar conta do recado. Faz todo sentido. Rins sobrecarregados não dão conta. Bom, com todo esse cálcio a mais circulando, o que a pessoa sente? Quais são os sinais de alerta? A fonte cita aquele mnemônico clássico em inglês, né? Stones, bones, groans and moans. Dá pra gente traduzir mais ou menos como pedras, ossos, queixas na barriga e lamentos da mente. Ajuda muito. É uma forma clássica de agrupar os sintomas, que podem ser bem variados, e às vezes no começo meio vago, sabe? Isso pode até atrasar um pouco o diagnóstico. Vamos decifrar esse mnemônico. Pedras, stones. Isso se refere ao risco aumentado de formar cálculo renal, pedra nos rins. Com muito cálcio passando pelo filtro do rim, a chance dele se juntar e formar pedras, geralmente de fosfato de cálcio, aumenta. Ok, pedras nos rins. Ossos. Bones. Isso vem da causa do problema, né? A reabsorção do osso. Pode dar dor nos ossos, uma dor meio difusa, sensação de fraqueza óssea e, em casos mais sérios ou crônicos, pode até levar a fraturas com pouco ou nenhum trauma. São as fraturas patológicas. Dor e risco de fratura? Queixas na barriga. São sintomas gastrointestinais. O cálcio alto mexe com o movimento do intestino. Pode dar prisão de ventre forte, náusea, vômito, dor abdominal, perda de apetite. Afeta o sistema digestivo também. Lamentos da mente. E aqui entram os efeitos no sistema nervoso, no estado mental. Pode ser desde um cansaço, uma letargia, dificuldade de concentrar, até confusão mental mesmo,
depressão, mudança de humor, e nos casos mais graves pode chegar ao coma. Nossa Senhora! Afeta o corpo inteirinho mesmo, de pedra no rim até confusão mental. Fica muito claro que não é só um númerozinho alterado no exame de sangue, né? De jeito nenhum. É muito importante entender que hipercalcemia grave é uma emergência médica. Níveis muito altos de cálcio podem levar ao coma rapidamente e são um risco real de vida. Por isso que suspeitar e reconhecer esses sintomas, mesmo os mais sutis no início, é tão crucial. Essa variedade de sintomas mostra bem como um desequilíbrio de um mineral só pode causar tanto problema diferente. Agora, como isso se distribui? A fonte dá detalhes sobre quais cânceres gostam mais de usar cada um desses mecanismos que a gente falou? Dá sim. A fonte traz umas estatísticas e associações que ajudam a pintar esse quadro melhor. Geral. Primeiro, só reforçando. A hipercalcemia afeta uns 10% de todos os cânceres. Certo. Elevação de PTHRP. Esse é o mecanismo principal mesmo, responsável por uns 80% dos casos de hipercalcemia no câncer. É bem comum em câncer de pulmão, especialmente aquele tipo de células escamosas, sabe? Também em câncer de mama e em alguns linfomas não Hodgkin. Nesses casos, as células do tumor estão lá, produzindo e jogando PTHRP no sangue. 80% é muita coisa. É o grande vilão mesmo. Produção de PTH verdadeiro, como a gente falou, é bem raro, mas pode acontecer. Secreção de vitamina D ativada. Esse aqui é um mecanismo diferente e super interessante. A gente vê isso mais em certos linfomas, tipo de Hodgkin, em alguns não Hodgkin também. As células desses linfomas podem produzir uma enzima que transforma a vitamina D normal, inativa, na forma superativa dela, a 1,25 de hidroxivitamina D. E essa vitamina D superativa age lá no intestino, fazendo ele absorver muito mais cálcio da comida. Percebe? O mecanismo é totalmente diferente da PTHRP, mas o resultado final é o mesmo, cálcio nas alturas. Que coisa, o linfoma mexendo com a vitamina D para aumentar o cálcio. Muito específico. Osteólise direta, destruição óssea local. Esse mecanismo responde pelos outros 20% dos casos, mais ou menos. É o que acontece classicamente nas metástases ósseas. Câncer de mama, pulmão, mieloma múltiplo, que é um câncer da medula óssea, que já causa lesões nos ossos, e também o câncer de próstata quando dá metástase para o osso. Todos esses frequentemente causam hipercalcemia por essa via local. A ativação dos osteoclastos aqui é principalmente pelo RANKL, liberado ali na interface do tumor com o osso. Entendi. Então, para resumir o cenário, PTHRP é a rainha, causa 80% dos casos, mais em pulmão, mama, linfoma. A destruição local por metástase vem depois, com 20%, comum nesses mesmos tumores e também mieloma e próstata. E tem essas vias mais raras, tipo produzir PTH ou vitamina D ativa em linfomas. Compreender tudo isso, qual é a importância prática disso no dia a dia, na oncologia? Olha, conectar esses mecanismos com a prática clínica é fundamental por alguns motivos. Primeiro, reconhecer a hipercalcemia pode ser um ponto de virada. Às vezes, é o primeiro sinal que faz a gente suspeitar de um câncer que estava escondido. E para quem já tem o diagnóstico, se a hipercalcemia aparece ou piora, pode ser um sinal de que a doença está progredindo ou que chegou aos ossos. É um marcador importante. Como um sinal de alerta ou de progressão. Exato. Segundo, embora a fonte não entre em detalhes de tratamento, saber qual o mecanismo principal é PTHRP, é vitamina D, é destruição local, pode sim influenciar estratégia para baixar esse cálcio rápido. E, claro, orienta o tratamento da causa base, que é o câncer em si. Por exemplo, controlar a PTHRP pode precisar de abordagens um pouco diferentes de lidar com a ativação local dos osteoclastos pela metástase. Certo, pode guiar a terapia. E pensando de forma mais ampla, a hipercalcemia paraneoplásica é um exemplo muito forte de como o câncer é uma doença sistêmica. Ele não fica só ali no tumor original. Ele pode bagunçar profundamente o metabolismo do corpo todo, mandando sinais químicos, causando inflamação à distância, alterando funções vitais. Isso reforça a necessidade de ficar de olho nesses parâmetros metabólicos nos pacientes com câncer,
olhar além do tumor em si. Excelente colocação. Vamos então só recapitular os pontos-chave dessa nossa exploração de hoje. A hipercalcemia é uma complicação metabólica bem mais comum do que a gente talvez imaginasse no câncer, afetando 1 em cada 10 pacientes. A causa principal, quase sempre, é a ativação exagerada dos osteoclastos, que acabam destruindo o osso e liberando cálcio no sangue. A gente viu que essa ativação é feita pelo câncer de 2 formas principais. Ou produzindo aquela proteína impostora, a PTARP, que age à distância, isso em 80% dos casos, como em pulmão, mama, linfoma, ou por ação direta do tumor ou da inflamação lá no osso, usando sinais como o RANQ-L, isso nos outros 20%, mas como em metástases de mama, pulmão, próstata e no mieloma. E claro, tem as vias mais raras, como a produção de vitamina D ativa por linfomas. E os sintomas podem ser lembrados por aquele mnemônico: pedras, ossos, queixas abdominais e lamentos psíquicos. Isso mesmo. A análise que fizemos, baseada na fonte, focou nesses mecanismos bem conhecidos: PTHRP, RANQ-L na osteólise, vitamina D, que bagunçam de forma clara o equilíbrio do cálcio. E aí, quando a gente entende essas vias, que já estão bem descritas, surge naturalmente uma reflexão, que vai um pouco além do que a fonte disse. Se o câncer consegue manipular tão bem essa rede complexa que regula o cálcio, será que ele não induz outros desequilíbrios? Outras alterações hormonais ou metabólicas? Talvez mais sutis, que a gente ainda não mapeou tão bem? Será que essas alterações não começam bem antes da hipercalcemia ficar óbvia no exame de sangue? Isso abre uma porta para a gente pensar no futuro, sabe? Será que a gente poderia usar um painel mais amplo de marcadores metabólicos? Não só para acompanhar a doença, mas, quem sabe, como uma ferramenta para detectar mais cedo, para captar esses sinais mais sutis que o câncer emite no metabolismo do corpo. É um campo enorme essa interação entre o metabolismo do hospedeiro e a biologia do tumor. Fica aí a provocação para a gente pensar.